E aos colaboradores e colegas da Fundação Procafé, vou tentar ser bem breve, né, para a gente tentar finalizar essa parte de irrigação. Então, o título da palestra é Irrigação de Salvação, Suplementar na Cultura do Café. Como os senhores já sabem, a irrigação vem sendo ampliada principalmente em regiões mais secas, e o aumento do déficit hídrico em algumas regiões, principalmente no sul de Minas, tradicionalmente áridas, tem aumentado muito o uso da irrigação. Ela cresceu na nossa região e mostra retornos bastante produtivos e vantajosos. A irrigação também não deve ser uma maneira de apenas aplicar água para a gente reduzir o déficit hídrico. A gente deve utilizar como a fertirrigação, a quimigação, como um manejo ideal para que a gente consiga esse incremento. Então, ela é essencial no aumento da produtividade e rentabilidade do produtor. Ela facilita outras práticas, acaba eliminando esses riscos de investimentos, principalmente quando a gente inicia um plantio já com a lavoura irrigada. Então, no último ano, a gente teve um déficit hídrico bastante severo, que continua até o momento, principalmente na fase de granação, onde ocorreram perdas bastante significativas em regiões consideradas livres de déficit. Como o André falou, é esperado como um fenômeno excepcional, mas chama a atenção da gente para a maior necessidade do uso da irrigação, e pelo menos na modalidade suplementar ou de salvação. Os períodos de importância da falta de água para o cafeeiro, a gente considera que são os 3 períodos. No início do período chuvoso, com as precipitações muitas vezes atrasando, só começando no final de novembro, o que tem ocorrido esse ano, né? No final do período chuvoso, com o termo das chuvas mais cedo, em abril, também ocorreu esse ano. E em veranicos, em janeiro e fevereiro, que também ocorreu esse ano. Então, dá para imaginar como é que está a situação das lavouras, né? Aqui é uma simulação da precipitação do nosso balanço, lá em Varginha, até dia 27/10. Eu contabilizei uma chuva de outubro que deu apenas 40 milímetros. O normal para a nossa região em outubro era 110. Então, a gente veio de dezembro com armazenamento. A partir de final de janeiro, início de fevereiro, a gente já entrou em déficit e não saiu mais. E aqui eu coloquei uma simulação com a chuva de novembro e dezembro, nós vamos passar o final de ano ainda em déficit. Então é bastante grave a situação, não só em Varginha, região da Mantiqueira, Carmo de Minas também está com déficit acentuado, Boa Esperança acima do tolerável pelo cafeeiro. Então, possivelmente, agora eu vou fechar o boletim semana que vem, a gente vai estar com um nível desse aí na região de Varginha. Aqui, para vocês entenderem, a gente tem as precipitações, a média dos últimos 40 anos. Em 2014, a linha azul, o janeiro normal era 281, choveu 47. Fevereiro, 186, choveu 12. E março, 177, choveu 117. Depois, a partir de abril, maio, junho, tivemos alguns meses, a maioria aí abaixo da média, mas já são meses que a precipitação é menor na nossa região. Então, o problema maior foi entre os meses de janeiro, fevereiro e março, que causaram esse problema, principalmente na fase de granação. Aqui, então, peguei os dados de setembro. O normal, na média histórica dos últimos 40 anos, é 921,7 milímetros. Choveu apenas 376. Aqui não está contabilizada a chuva de outubro. Então, até o final de setembro, a gente tem um déficit de chuva de 60%. Choveu 545 milímetros a menos do que o normal. Aqui é uma tabela com as precipitações anuais e déficit hídrico, onde a gente tem a média de 74 a 2013 para Varginha. Normal é chover 1.471. E aqui, nos últimos anos, 16 anos, a gente tem os anos azuis, que choveu acima da média, e os anos em vermelho abaixo da média. E aqui são os déficits hídricos mais acentuados, onde eu grifei de vermelho, que prejudicaram a produção no ano seguinte. Então, tem a precipitação, tem os déficits, e aqui nos últimos 16 anos a gente teve 9 anos abaixo da média e
7 anos acima da média com relação às precipitações. E a maioria dos anos que choveu abaixo da média, a gente teve um déficit hídrico mais acentuado. Bom, esse é o título do primeiro trabalho, que a gente chama de irrigação e fertirrigação convencional versus sequeiro. A variedade é um catuai vermelho 144, espaçamento 3,5 por 70, foi plantado em janeiro de 2006. O delineamento é um DBC, 5 tratamentos, 7 repetições e um tipo de irrigação por gotejo. Eu vou comentar somente sobre o tratamento de sequeiro e a irrigação convencional. Os outros tratamentos que eram de pulsos, eles não deram muito certo, então vou falar mais sobre esses dois. Aqui é o gráfico para mostrar como que a gente faz a irrigação lá no sul de Minas. Então aqui a gente tem a linha vermelha, que é a linha média, somente aqui em agosto e setembro, que a gente tem um pequeno déficit. Em 2011, a gente já teve um problema aqui de veranico em fevereiro, tivemos que fazer uma suplementação, e também um atraso no retorno das chuvas. Então, quais são os períodos que a gente irriga lá? Aqui em maio e junho, a gente repõe o que está faltando para o solo ficar com 100% de armazenamento. Depois aqui em janeiro e fevereiro, quando ocorrem os veranicos, e quando o retorno das chuvas atrasa, como está ocorrendo esse ano. Então são 3 os períodos que a gente faz a suplementação. Aqui é uma foto da testemunha, né, da irrigação da parcela de sequeiro, né, mostrando a fase de formação, o sistema radicular tentando ir mais em profundidade, em busca de água. Aqui é as raízes do sistema com gotejo convencional. Esse experimento ele pegou 2 anos de seca na formação, 2006 e 2007. Então a lavoura ela não formou direito, nós tivemos que fazer um molhamento. Aqui é a imagem da florada, da primeira produção e após a produção. E o gotejo convencional, na fase de formação, uma super florada, né, uma excelente produção e como que ele saiu. Então, devido a esse estresse dos 2 primeiros anos, o sequeiro produziu 12 sacas e o gotejo uma linha com 47,7 sacas. Nesse primeiro ano, praticamente o produtor que montou um sistema desse pagou o sistema de irrigação. Já no ano seguinte, né, o sequeiro não tinha produzido nada, é uma vista geral já do ensaio, a gotejo de uma linha aflorada e já o sequeiro também recuperou bem após essa queda no primeiro ano. Então ele produziu 68 sacas e o gotejo 70 deu incremento ainda de 2,9. Aí o sequeiro, né, que produziu bastante, ele esgotou e aí o irrigado manteve a boa vegetação e uma excelente florada no próximo ano. Em 2010, então o sequeiro voltou a cair com 28 sacas e o gotejo de uma linha com 62,1. Esse ano, mais 34 sacas. 2011, o gotejo tinha produzido bastante e ele voltou a produzir bem, mas o sequeiro, que não tinha produzido nada em 2010, uma produção mais baixa, voltou a produzir e esse ano o sequeiro produziu mais que o irrigado. E na média, em 2012, o sequeiro ficou com 64, o gotejo com 79, e na média geral das 5 safras, a gente terminou com o sequeiro com média de 50 e o gotejo convencional com média de 66 sacas, aí com um incremento de 16 sacas a mais por ano, na média dos 5 primeiros anos. Aqui é um gráfico para a gente mostrar a média das produtividades, 2008 a 2012, o sequeiro a linha marrom, 12,6, né? 68, 28, 76, 64, mostrando o grau da bienalidade bem típico do sequeiro. Enquanto o irrigado, 47, 79, 62, 69 e 79, com final de quase 66 sacas aqui no irrigado contra 50 sacas no sequeiro. O segundo ensaio, ele começou em 2011, diferentes lamas de irrigação e fertirrigação de cafeeiros. É uma lavoura de catuai AC62, plantada em 2011, 3,70 por meio, gotejamento. A gente começou a fertirrigar a partir de 2012.
e irrigar em 2012. Ele começou um ano após o plantio, a irrigação, parcelas de 10 metros, 16 plantas. A foto aqui da casinha de bomba, as fertigações, o controlador, a bomba, filtro e as solenoides. A vista geral do experimento, na fase de formação. Então, quais são os tratamentos? Testemunha, a gente tem um irrigado padrão, mais uma adubação convencional, adubação a lanço, fertirrigado padrão, a mesma coisa que o 2, só que ele é fertirrigado, e mais 4 lâminas de fertirrigação e irrigação, fornecendo aí, de acordo com a estação meteorológica, uma lâmina de 25% da evapotranspiração, 37,5%, 50% e 62,5%. Essa estação é uma Davis, ela calcula aí a evapotranspiração. A gente tem uma planilha que corrige e, de acordo com essa planilha, a gente faz a lâmina. Então, essa lâmina é feita o ano todo, repondo essa lâmina de 25, 37, 50 e 62. A vista geral antes da florada, a parcela irrigada, as plantas aqui mais desenvolvidas, né, ao lado da parcela de sequeiro, 14 do 3, tratamento de sequeiro e o tratamento irrigado na primeira florada. Então, no ciclo 12 e 13, o manejo do Procafé a gente jogou apenas 60 milímetros e esses outros sucessivamente foram crescendo de acordo com a lâmina, 108, 162, 216, 270. Uma foto do tratamento 1, tratamento 2, o 3, o 4, tratamento 5, o 6 e o 7. As fertirrigações ocorreram entre os meses de setembro a março, totalizando 19 fertirrigações nesse ciclo, 3 por mês, nos tratamentos 3, 4, 5, 6 e 7, e o tratamento 1, testemunha, e o irrigado padrão mais adubação convencional, eles receberam 3 adubações só. A primeira safra, a gente não teve um incremento tão grande pela uso da irrigação, porque a gente não começou a irrigar logo após o plantio. Demorou um ano para começar a irrigação nessa área. Mesmo assim, a gente já houve um incremento aqui de 24, 25, 25, 24, 21, somente esse tratamento aqui que não funcionou legal, mas todos produzindo mais que a testemunha. Aproveitando esse ano dessa seca violenta, a gente resolveu fazer uma coleta nos frutos nessa área desse ensaio irrigado. Então foram selecionados e coletados um ramo de cada parte das 3 plantas centrais. As amostras foram separadas por lado de cima e lado de baixo da planta, na qual recebe o sol da manhã e o sol da tarde. Então o que aconteceu lá em fevereiro? A gente teve uma precipitação de 12, 28 e 38 nas regiões de Varginha, Campo de Minas e Boa Esperança. O normal era 186. Tivemos também uma temperatura acima da média, 1,5 grau a 2 graus acima da média. Consequentemente, tivemos uma evapotranspiração alta e um déficit fora do comum para aquele momento. Então, aqui no gráfico normal, a gente ter armazenamento, a gente estava com um déficit médio aí na faixa aí de 70 a 80 milímetros. Então, prejudicou muito o desenvolvimento da planta e causou muitos problemas nos frutos. Então, a avaliação dos tipos de frutos. Fruto normal, o que a gente observou? Que no fruto, na testemunha, a gente teve uma porcentagem menor de frutos normais com relação às lavouras irrigadas e as fertirrigadas. Vou passar então a face da planta exposta para o oeste, que recebe o sol da tarde. Ela teve maiores danos na frutificação comparada com a face exposta para o sol da manhã. E essas diferenças foram significativas. Já nos tratamentos irrigados, a gente não detectou essa diferença. Aqui é a mesma tabela para provar, onde a testemunha teve uma anomalia, com os frutos normais, enquanto os irrigados aqui não tiveram. Fruto normal no espaço, também foi detectada uma diferença significativa aqui no tratamento de sequeiro, e nos outros tratamentos a gente não teve essa diferença. Fruto normal mal formado, novamente na testemunha, a
a gente teve uma formação maior de frutos mal formados em relação aos irrigados. Fruto xoxo, praticamente não houve diferença entre os tratamentos, a testemunha e os irrigados. O fruto preto também não, variou de 0 a 1%. O verde, com relação à maturação, a gente observou que na testemunha a gente, na média, tinha uma quantidade de frutos verdes menores quando comparado ao tratamento irrigado, que é o comum, acaba atrasando um pouco essa maturação dos irrigados. Aqui para mostrar a relação ao maduro, os frutos maduros na testemunha e os irrigados com um índice menor. O peso, praticamente não houve variação entre os tratamentos. O peso de 100 grãos variaram aí de 96 até 106 gramas, esse peso desses frutos. E no rendimento, novamente, a gente detectou uma diferença, principalmente nos fertirrigados, variando uma média de 46%, 47% o rendimento, a testemunha com 38,7%, e o irrigado padrão também sofreu bastante esse ano, que ele recebe as adubações via solo. No ciclo 2012-2013 até junho, a gente tinha jogado no Procafé no padrão 109, do 25, 116, 175, 233 e 291, que representa a evapotranspiração daquele tratamento. Média de 2014, a testemunha com 30 sacas e os outros tratamentos irrigados aí variando de 45 até 61 sacas. E na média geral, a testemunha está com 25 e os tratamentos irrigados aqui variando de 33 até 43. É um incremento aí de 8,3 a 18,3 sacas a mais, dependendo do tratamento, que dá em torno aí na média de esse ensaio está com 53% de incremento até essa segunda safra. Então, para as condições da fazenda experimental de Varginha, nesses 2 primeiros ciclos, houve um desenvolvimento maior de plantas e um incremento de produção. E para a definição dessas diferentes lâminas de irrigação e fertirrigação, a gente vai continuar esse ensaio, pelo menos aí com mais 4 safras, para a gente avaliar e ver qual que é o tipo de lâmina, ou se o manejo nosso do Procafé é melhor com relação a isso da evapotranspiração, ou se o irrigado e adubado convencional é pior ou melhor que o fertirrigado. A foto da testemunha, irrigado padrão mais adubação convencional, fertirrigado padrão. Esse aqui que está dando um resultado muito bom, 25%, esse 37,5% também, 50% e 62%. Esse que é um tratamento que está bastante ruim desde o início. E só para finalizar, fazer uma propaganda do boletim de aviso fitossanitários, a parceria no MAPA, a Fundação Procafé e outras instituições. A gente começou a Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambique. Também temos no Triângulo Patrocínio Araxá e Araguari. E agora a gente montou uma estação em Franca, que possivelmente a gente vai publicar junto. Aqui é a estação de Varginha, a de Araguari, a última que foi montada pelo Vander. E essa estação que está junto com a Fundação da Alta Mogiana, a Cocapec e a Fundação Procafé, além de outras instituições que têm trabalho dentro da área. Então a gente pega essa estação, os dados climáticos são descarregados automaticamente, 24 horas por dia, dados de precipitações, temperatura, fazemos o cálculo do balanço hídrico, geramos gráficos, escolhemos alguns talhões onde a gente faz a avaliação mensal dos dados de incidência de pragas, doença, fazendo uma amostragem nesses talhões. Fazemos também o desenvolvimento, número de nós e a parte de enfolhamento, as doenças, pragas. Esses dados são tabulados e serão a partir da próxima semana. E publicamos o boletim com essas informações, aqui só citando a situação de setembro, onde a gente tinha um déficit de 198 Varginha, 185 Carmo de Minas e Boa Esperança 273. Os gráficos, vou passar rapidamente. Os gráficos de pragas e doenças. Aqui é um gráfico do índice de infecção de ferrugem, mostrando a média dos últimos anos, o ano anterior e o ano atual, e um alerta geral.
Esses boletins estão na página da Fundação Procafé, onde a pessoa clica, Boletim Sul de Minas, Triângulo Mineiro. Quem quiser cadastrar também recebe por e-mail. Alguns colegas que iniciaram o boletim, inclusive o Léo esteve aqui hoje. Agradecer a alguns pesquisadores, produtores e técnicos que auxiliam nesse trabalho, a Fundação, Fundacer, Capal, ACA, Carpa, Uniub, Instituto Federal de Muzambinho. E era isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Estamos à disposição.